Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Pará, Dr. César Matar Júnior, que é o titular do Ministério Público. Ele também é presidente do Conselho dos Procuradores Gerais e agora, nos dias 7 e 8, estará realizando um grande evento em Belém, reunindo justamente os procuradores gerais de todo o país. Doutor César, é um prazer poder recebê-lo, muito obrigado. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar num cenário, a gente sempre conversava online, né? Em épocas de pandemia, graças a Deus já passou, e agora a gente está podendo conversar no cenário do Argumento. Tudo pronto para o evento, doutor César? Tudo pronto, mas eu quero primeiro te agradecer, Mauro, mais essa oportunidade que você dá à Procuradoria-Geral de Justiça, a mim, ao Ministério Público do Estado do Pará, de dar mais um testemunho no teu prestigiado programa. Tudo pronto para o evento? Muito obrigado, muito obrigado. Um evento que o senhor vai trazer todos os procuradores gerais, quer dizer, coloca em evidência assuntos de tamanha importância, que no caso é a COP30, né? É o Ministério Público ligado à questão climática e coisa parecida. Porque normalmente a gente ainda não está acostumado a usar as palavras clima e crime. No entanto, a gente usa muito o Ministério Público e crime. Não é verdade? Verdade, verdade. Então agora nós vamos imaginar o seguinte, doutor César, o que vem a ser o Ministério Público nessa questão climática? Bom, exatamente a ideia é nós debatermos o papel do Ministério Público nessa questão do clima. Nós vamos ter um evento realmente, como você disse, grandioso. No dia 7, nós teremos a reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do qual o senhor presidente? Que eu estou presidindo atualmente. Será, portanto, uma reunião emblemática para o Ministério Público do Estado do Pará também. Essa reunião será pela parte da manhã, às 10 horas, e procuradores gerais do Brasil inteiro, de todos os ramos, não somente dos estados, mas dos ramos federais também, Ministério Público do Trabalho, os Ministério Público especializados Militar, também, os Ministérios Públicos junto a Tribunais de Contas, Tribunal do Trabalho. Estão convidados também e não fazem parte da nossa entidade. A nossa entidade só os Ministérios Públicos, que não são os de conta, mas eles estão convidados a participar também desse momento, dada a amplitude e a significação que tem para nós. E pela parte da tarde, a partir das 17 horas, então nós teremos o Congresso Ministério Público, e com o tema Ministério Público, é a COP30, Perspectivas e Desafios. A abertura, a conferência magna será feita pelo governador Helder Barbalho, que trouxe, evidentemente, a COP30 para o nosso Estado. Na sequência, já uma palestra técnica pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Saltes, que é especialista em matéria ambiental, já presidiu a associação Abrampa, que é a associação voltada a essa temática ambiental, e o dia seguinte todo com palestras e painéis com conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, procuradores gerais, especialistas na matéria de fora do Ministério Público, e em todos os painéis teremos membros do Ministério Público do Estado e do Ministério Público Federal. E o encerramento pela coordenadora, não é, do comitê da COP30, que é a vice-governadora do Estado, doutora Hannah Gassantuma. Então é bem abrangente, bem abrangente. Bem abrangente e é exatamente neste momento, além do trabalho que nós já estamos realizando internamente, nos preparando, como órgão de controle também que nós somos, mas eu acho que neste momento todos os poderes e instituições, guardada a sua independência, têm que seguir irmanados para que nós tenhamos um evento de êxito pleno, porque isso vai projetar não somente o Brasil novamente, mas o Estado do Pará de uma forma diferenciada em todo o mundo. Bem, imagina, o senhor é o Procurador-Geral de Justiça do estado mais populoso da região amazônica, que está no mundo. Ninguém pode falar em clima sem falar em Amazônia, né? Eu lhe pergunto, o Ministério Público está preparado tecnologicamente para lidar com essa questão climática, que requer muita atuação tecnológica? Estamos, e por conta disso, nós tivemos o cuidado de quando nós assumimos, de formatarmos, inclusive nós estamos aparelhando todo o interior do Estado, temos viajado por todo o interior do Estado para tentar diminuir essa discrepância, essa diferença, notadamente entre a capital, entre a segunda instância e a primeira instância,
concluímos 2 concursos públicos, um para servidores, concluído ano passado, e acabamos de concluir agora o concurso para 65 novos promotores de justiça, então, poderíamos que daqui dizer a mais um mês estarão sendo nomeados. que o contingente do Ministério Público está em ordem, está em em ordem. dia. Está em dia. Nós temos hoje 106 cargos vagos. Nós fizemos o concurso para 65, mas com a possibilidade até de nós chamarmos mais concursados até o final do nosso mandato. Quando eu lhe pergunto sobre tecnologia, doutor César, é que nós, principalmente no Brasil, essa questão climática é reativa. Está pegando fogo ali, aí todo mundo corre para apagar, mas ninguém se preocupa em instruir para que o fogo não exista. Ninguém está chegando antes. Nós estamos correndo, tem um termo errado, mas muito usado no futebol, correndo atrás do prejuízo. Não é verdade? Exato. Mas não é essa a função do Ministério Público, ele tem que chegar na frente. Nós temos que chegar no papel, na verdade, preventivo, é muito mais eficaz do que o papel repressivo. Por conta disso também, Mauro, nós fortalecemos, isso eu tenho comigo desde que eu presidi a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que o Ministério Público precisa resgatar a sua função, o seu papel de ser mediador de conflitos, de ser vetor para a composição de litígios. E aí passa, não meramente um judicializador. Eu acho que a judicialização afasta o membro do Ministério Público de ser o verdadeiro papel de ser vetor para a composição de litígios. E cria uma barreira entre ele e o cidadão. O cidadão olha assim meio com medo. O senhor não concorda? Concordo. Por isso, nós também, eu sou contra. Agora, ele não olha como aliado, doutor César, ele olha com receio, com medo. Por quê? Porque exatamente o que eu defendo, que o Ministério Público tem que resgatar a sua missão original de estar próximo do cidadão, de estar próximo da comunidade, visitar as comunidades, visitar os bairros. Nós fizemos, eu como procurador-geral, já fiz isso em diversos momentos aqui na nossa periferia, como eu tenho feito também quando eu vou ao interior, visitando sempre os prefeitos, visitando os senhores vereadores, porque o Ministério Público não pode ter, o cidadão não pode ter esse receio. Eu não diria que seja medo. Na verdade, ele se sente talvez distante. E para o cidadão que nos procura e que nos paga, que procura o Estado, pouco interessa quem vai resolver o problema dele. Se é o Ministério Público, se é a Defensoria, se é a Ordem dos Advogados, se é o Judiciário. Ele quer que resolva. E por isso que nós temos que ser mais resolutivos, como nós fomos no passado. Eu defendo, por exemplo, nós vivemos aí, você falou muito da questão da pandemia, e eu tive o privilégio de ser entrevistado por você em modo virtual. Esse recurso tecnológico ele foi precipitado durante a pandemia, mas é um instrumento, é uma ferramenta... Que veio para ficar. Que veio para ficar, mas tem que ser o nosso aliado. Mas eu não posso admitir, por exemplo, que o promotor de justiça não atenda presencialmente o cidadão. O cidadão que, às vezes, e não é só na capital, que se desloca a pé porque não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, é o cidadão que não tem celular, ele não pode ser atendido virtualmente porque não tem recurso para isso. E ele quer, às vezes, somente ser ouvido pelo promotor, pela promotora de justiça. Então, nós temos que resgatar ainda mais a necessidade de estarmos perto de onde o povo está. Sabemos que diminuiu substancialmente o índice de desmatamento em nível de Pará. No entanto, continuamos ainda um dos maiores, até porque nós temos uma gama de floresta aí muito grande, toda infiltrada, com gente, não é? Tem aquela questão dos amazônidas, quase 30 milhões de pessoas, tem que viver de quê? Como orientá-los para que possam viver com a floresta em pé, não é? E nas nossas discussões a gente ouve falar muito que o Pará, a Amazônia, esbarra num problema fundiário. Nós não temos nem como acusar alguém de ter começado um fogo, porque nós não sabemos quem é aquele alguém naquela área. Não foi delimitado e assim por diante. Essa questão fundiária passa pelo Estado, de um modo geral, não é? E o Ministério Público não tem como cobrar para que seja resolvida essa questão fundiária, que a gente já ouve falar de tanto tempo? Nós temos, e curiosamente, até por coincidência, a tua pergunta vem ao encontro de uma reunião que nós tivemos agora. Hoje tivemos uma reunião segunda-feira agendada. Eu recebi a visita
do adido do Tesouro norte-americano. Ele já tinha me visitado e veio junto com um assessor da embaixada norte-americana. Fizemos uma reunião preliminar e agora, segunda-feira, nós fizemos uma reunião novamente com eles e estavam comigo os nossos representantes do nosso Gabinete de Segurança Institucional e do Grupo de Combate à Criminalidade Organizada, além do coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente, exatamente para tratar do combate à criminalidade organizada em matéria ambiental e fundiária. Evidentemente, nós fizemos uma troca de experiência, nós temos muito a aprender e a coletar, ter de compartilhamento desse trabalho deles para nós implementarmos, porque eles estão mais adiantados do que nós que trabalhamos aqui na região amazônica. Então, eles têm um instrumental que nos pode ser bastante útil. Já os convidei, inclusive, para estarem em Brasília na próxima reunião ordinária do nosso Conselho Nacional de Procuradores Gerais, porque tem que ser um trabalho integrado. A mídia nacional explora bastante isso, uma relação direta em desmatamento, tráfico de drogas, crime organizado, parece que é tudo irmanado, tudo funciona junto, não é? Aí vira mexe, lá estamos nós, lá está o Pará, no meio desses grandes índices, não é verdade? O Ministério Público tem alguma experiência concreta no combate a esse tipo de assunto, doutor César? Dentro do nosso Estado, sim, porque, evidentemente, os crimes que superam as divisas estaduais, não é, que são trabalho específico do Ministério Público Federal, quando há, primeiro, essa transnacionalidade e, segundo, quando o delito envolve mais de um Estado. Mas, internamente, sim. Mas nós temos um trabalho muito silencioso, sabe, Mauro? Depois que eu assumi, uma das orientações que eu dei, eu não tomo conhecimento do que o nosso GAECO faz, eu não tomo conhecimento do que o nosso Gabinete de Segurança Institucional faz, senão eu sou comunicado quando vai haver uma operação, porque eu que tenho, o Procurador-Geral é quem tem que autorizar. Mas a orientação é de que não seja feito alarde nenhum. O Ministério Público, na nossa administração, não explora a imagem de ninguém, mas esse combate tem sido feito de uma forma muito eficaz pelo nosso GAECO e pelo nosso GSI, que hoje já é um dos mais bem equipados do país. O senhor tem noção de um modelo ideal, um modelo econômico de desenvolvimento da nossa região, passando por essa questão climática? Eu imagino, Mauro, os desafios imensos que o governo do Estado enfrenta. Você falou que nós temos problemas, o Pará está sempre em evidência, mas nós temos uma particularidade, como você disse, o território paraense é todo ocupado, diferentemente dos demais do Amazonas, estados. por exemplo. O Amazonas, você vê que a população do Amazonas está toda concentrada na capital, e todos os outros estados têm mais áreas de floresta proporcionalmente do que o próprio estado do Pará. Você pega o estado de Roraima, em que 2/3, por exemplo, são de reserva indígena. Nós aqui, 70% são reservas federais. 70% são reservas federais. Roraima, 2/3, você tem uma ideia, Roraima tem 7 comarcas. 7 comarcas, tem 7 promotores no interior, porque o resto é reserva indígena, e os demais estão na capital. Então, essa particularidade, esse desafio para o governo do Estado, em tese, é diferenciado com relação às outras regiões da nossa Amazônia. Então, para a gente entender, um caso de desmatamento numa reserva indígena, que é uma área federal. O Ministério Público do Pará não deve atuar, e sim o Ministério Público da União. O Ministério Público da União. O Ministério Público Federal é quem tem a Não há uma relação institucional de envolvimento que eles possam atuar em conjunto? Sim, isso é de rotina, inclusive nós. Você pega, por exemplo, nós tivemos recentemente em Jacareacanga. Não é? Jacareacanga é uma área que nós estamos construindo a nossa sede lá, e ela será uma sede diferente dos nossos padrões de sede. Ela terá a temática indígena, porque é preponderante, preponderante ali na região. Mas ocorreram crimes em reserva. Então será uma oca. Exatamente, mais ou menos isso. Então, ocorreu um crime ali, e foi apurado pela Polícia Federal, só que esse crime ele tem repercussão na cidade. Então, não se trata, às vezes, por exemplo, de um delito envolvendo o desmatamento. Isso acaba afligindo de uma forma ou de outra, não é? A comunidade dos Uaraus.
não é? Eles vêm aqui, mas a atribuição é federal. Em tese, sim, mas o problema social que causa nas cidades onde ele se estabelece é do Ministério Público do Estado através das nossas unidades especializadas. Então, esse trabalho integrado, ele forçosamente tem que existir e existe. E de um evento como esse, reunindo tantas cabeças pensantes de um mesmo setor, sai algum documento, sai alguma ideia concentrada para uma atuação em conjunto, para alertar o governo de referência a tal área, assim por diante? Sim. Chegar na frente. Nós teremos, ao final, as conclusões através de uma carta, como rotineiramente se faz nos congressos que são capitaneados pelo Ministério Público, e essas sugestões tiradas do Congresso serão levadas particularmente ao governo do Estado, também como mais uma contribuição do Ministério Público nesse contexto de um Congresso que tem essa envergadura. Fora isso, o que é que o Ministério Público do Pará vai contribuir diretamente com a realização da COP? Nós não estamos na comissão, até porque no comitê seria até talvez um contrassenso, não é mesmo? Porque um órgão que tem a missão constitucional de ser de controle e de fiscalização, do momento que você entra para participar diretamente... Passa a virar membro, não vai ficar de olho. Eu, inclusive, cheguei a ser instado por alguns colegas, promotores, nós não vamos participar. Eu falei, olha, não é a proposta do Ministério Público, não é a sua missão constitucional. Senão nós deixamos de ser um órgão de controle, um órgão de fiscalização e passamos a ser, ao mesmo tempo, de fiscalização e fiscalizados, porque estaremos integrados nesse contexto. Mas, como eu lhe disse, é impossível que os poderes e que as instituições que querem bem ao Pará, que querem o desenvolvimento do nosso Estado e que querem projetá-lo, inclusive no exterior, permaneçam alheios a isso. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos todos participar. Doutor César, o senhor não nota que há um certo desrespeito nesta área climática, nessa área de desmatamento, de respeito às ações do Estado, da Justiça e assim por diante? Eu lhe dou um exemplo. Existe uma sentença judicial a um plantador de arroz no Marajó, que desviou um rio. Não dá bola, não aconteceu nada, continua lá, produzindo o arroz e tudo. E outros estão vendo, isso está sendo um exemplo. Né? Aí eu fico me perguntando, e de um modo geral, será que essas multas são pagas? Essas multas estabelecidas pelo IBAMA são efetivamente pagas? Essa questão das multas é um problema já histórico, não é? A cobrança dessas multas. Eu não tenho condições de dizer quais são pagas, como são pagas, mas nós sabemos, nós temos consciência da dificuldade, são processos que se arrastam por anos a fio. O que eu vejo é uma impunidade muito forte nesse setor. E você citou a questão do Marajó. O Marajó, na nossa administração, tem recebido, porque nós sabemos das dificuldades do Marajó. Todo o estado do Pará tem problemas, mas o Marajó é um caso particularmente emblemático. E nós estamos no Marajó com diversas promotorias, por exemplo, vagas, e que nós vamos prover agora com um concurso, mais um mês aí, nós vamos estar com colegas é uma área já muito no Marajó. Sensível, Marajó. Sensível e sofrida. Aqui e acolá se fala em federalização novamente, né, de voltar à condição de território, mas eu acho que a questão não é a instância, não é se é federal ou se é estadual. A questão de vontade mesmo, de uma que vontade todos, política de chegar lá e tomar conta. Realmente. Exatamente, de tomar conta, de Tem ocupar uma os música espaços. agora que é um sucesso, Olhe para o Marajó. Exatamente. Eles pedem que olhem para o Marajó. Porque é uma pérola, né? Era para ser o nosso cartão postal, tão inclusive. perto, com problemas geográficos muito fortes, quer dizer, a tecnologia é difícil, a internet é difícil, porque são tantos rios. É um dos problemas que nós enfrentamos no Ministério Público, quero crer que todos, de internet, por exemplo, lá no Marajó. Ou seja, as condições, na verdade, a infraestrutura na ilha é muito precária e muito deficiente em todas as áreas. Porque é muito cara, né, doutor César? É muito cara. E aí todo mundo começa e freia. E o tempo vai passando, o Marajó fica com o pior IDH do país. Como é que a gente pode explicar aí? Tão próximo, a gente olha o mapa, está tão próximo de Belém. Até dificuldade de deslocamento. Nós, por exemplo, as visitas que nós já fizemos, eu até agora estou com 3 anos de mandato já, né, reconduzido, ainda tenho mais 1 ano e pouquinho, ainda não consegui visitar
todos os municípios do Marajó. Exatamente porque o deslocamento entre eles, eu teria que levar aí um tempo corrido para visitar todos. Nós temos dois lados, nós temos dois polos ali no Marajó. Mas o Ministério Público está presente nos 16 municípios do Marajó. Está presente. Não está em todos, porque nós estamos com carência de promotores que será provida agora. E, se Deus quiser, nós vamos ocupar todos. E nós estamos com os promotores acumulando. Então, quando você não tem a solução total, nós temos que usar os paliativos. Então, um colega que responde por uma, duas, três promotorias, para não deixar a promotoria desguarnecida até que elas sejam providas como serão agora. O senhor tem algo que vai apresentar ao encontro, a palavra do Pará nessa questão? Com relação à ocupação dos espaços... A questão climática. A questão climática, sim, a questão climática. Por isso nós colocamos... Qual é a voz do Pará no encontro? Em todos os painéis, como eu te disse, nós teremos especialistas do Ministério Público do Estado do Pará na área ambiental. Nós vamos ter a doutora Eliane Moreira, nós vamos ter a doutora Daniela Dias, doutor José Godofredo Pires dos Santos, nós vamos ter a doutora Lilian Braga, que é a coordenadora do nosso núcleo étnico-racial, que foi criado na nossa gestão lá em Santarém, o doutor Felipe Morapalha, que é o procurador-chefe do Ministério Público Federal, aqui, o doutor José Edivaldo Pereira Salles, são todos especialistas, não é? Os conselheiros, vamos ter a palestra no primeiro painel da conselheira Ivana Sei, ex-procuradora geral de Justiça do Amapá, que é especialista em matéria ambiental. Então, essa voz do Ministério Público será levada pelos nossos especialistas, e são eles que vão subsidiar a palavra final através da carta. E essa questão ambiental climática chega para ficar no Ministério Público, vai ter a importância que merece. Nós estamos dando apenas o pontapé inicial. O pontapé inicial. Mas agora não será apenas uma promotoria que de vez em quando é chamada e coisa e tal, vai ter a sua importância. Com certeza, não tenha dúvidas. E nós precisamos, a nossa ideia também em matéria ambiental, nós já temos no interior, vamos dizer, em Santarém, em Marabá, que são cidades maiores, nós temos as promotorias especializadas como temos na capital. Mas no interior, os promotores são clínica geral. Então, acabam fazendo também a matéria ambiental. Mas nós temos no nosso programa, e eu espero que antes de eu sair eu consiga implementar as promotorias regionais ambientais, como nós já temos as promotorias agrárias regionais, exatamente para dar ainda mais força. Então, terá uma promotoria do oeste do Pará, outra do sul e sudeste do Pará e assim por diante. Trabalhando junto com os promotores de cada município. E que devem ser questões distintas, né? Exatamente, porque um estado com as dimensões continentais do Pará, os problemas também são diferentes e em níveis diferentes, não é? Então, o que acontece no Baixo Amazonas não é o mesmo que acontece na região metropolitana, não é o mesmo que acontece no sul ou no sudeste do Pará. Então, é preciso também que esse olhar seja dado pelos membros do Ministério Público de forma diferente. A aceleração dessa questão de regularização fundiária, isso o Ministério Público teria como agir para que o Estado se acelerasse um pouco mais? Não estou dizendo que eu sei que estão fazendo, mas que acelerasse, já que eles mesmos dizem que é a questão fundamental. Essa questão fundiária é um dos digamos, calcanhares nossos, né? Sim, é o grande problema. É o grande problema nosso. Eu entrevistei aqui o secretário de Meio Ambiente, doutor César, e justamente está pegando fogo ali na região tal, o satélite aponta. Tá? Quem tocou fogo lá? De quem é aquela área? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É um grileiro? Não sei. É possível, porque não tem documentação, ninguém sabe quem é o dono. E isso vai passando. O senhor já imaginou se nós conseguíssemos nomear todos os donos de cada pedacinho? Ficaria muito mais fácil. Nós temos um programa, inclusive, em parceria com a Universidade Federal do Pará e com o Tribunal de Justiça, que chama SIG Fundiário. Esse SIG Fundiário, nós recebemos recursos, inclusive, externos na época em que foi implementado, e que nós temos esse mapeamento. Nós temos esse mapeamento feito, mas esbarramos sempre nessa superposição, às vezes sobreposição de registro, de inscrições, e que acabam dificultando a punição. Você prende, você apreende ou prende a raia miúda, e quem realmente está por trás Eu aqui de fora, eu imagino que a impunidade graça nesse meio,
que quem mexe com isso não tem medo da fiscalização do Estado. E não aparece. Não aparece. Não é? O cara orienta lá de São Paulo e assim por diante. Não é? Continua saindo madeira ilegal aí, que o senhor sabe que sai, que eu sei, que todo mundo sabe. Eu acompanho, inclusive, as tuas publicações Pois nessa é. área e a olhos vistos, não é? Pois é, sai, passam aqui à noite os caminhões, já não passam durante o dia, mas à noite passam caminhões com toras de madeira em Belém, na capital, o senhor imagina. Balsas circulando em todos os rios aqui em volta. Quer dizer, nós estamos vendo, mas eles enfrentam mesmo, eles enfrentam, porque há uma impunidade muito grande. Nós fizemos agora uma força-tarefa, aliás, no segundo semestre do ano passado, envolvendo o nosso grupo de combate à criminalidade organizada e com os colegas em São Félix do Xingu, porque nós recebemos a visita de uma comissão voltada para a área de direitos humanos e alguns crimes que estavam impunes, entre aspas, seja pela morosidade do nosso sistema de justiça, ou mesmo em função das dificuldades do nosso aparato de segurança pública, e estavam andando a passos de cágado, não é, ali na região. E nós fizemos uma força-tarefa com o nosso GAECO, mandamos lá para São Félix do Xingu e lá para a região. O levantamento, já agilizamos em muito os processos que estavam tramitando lá, mas ainda estamos fazendo o levantamento para chegar aos verdadeiros, na verdade, mandantes e executores desse descalabro ambiental que é cometido, que se confunde com o problema fundiário. O dia que a tecnologia tomar conta da Amazônia, o dia que a impunidade diminuir, já sei que acabar não acaba, mas diminuir, a gente resolve facilmente essas questões. A gente vê aí as fraudes tributárias caíram desesperadamente. Por quê? O fiscal passou a trabalhar mais? Não, a tecnologia entrou. Entendeu? Hoje todo mundo tem medo. Quando fala no leão, fala em Receita Federal, todo mundo fica apavorado. Né? O que faz mal e o que faz bem, os dois ficam com medo. O que faz bem continua fazendo muito bem, o que faz mal fica preocupado. Mas nessa área ambiental não existe, doutor César, infelizmente não existe. Mas chega uma balsa ali, tem documento? Não tem. O que é que vai acontecer? Vai multar. Multar quem? Quem é o dono da madeira? É o Zezinho, lá do Igarapé, não sei das quantas. Qual é o CPF? Não tem CPF. É uma dificuldade. E num estado com as dimensões do nosso, isso é um complicador ainda maior. Mas acho que... A gente chega lá, a gente chega lá. Agora, parabéns por realizar esse evento aqui, doutor César. É muito importante que as pessoas, que o Brasil todo, que as autoridades do Brasil saibam que nós estamos ligados nessa questão climática, né? Que o Pará não é apenas cenário, porque durante muito tempo nós fomos apenas cenário e a gente via falar, tá vendo aquela briga, aquele conflito fundiário, mas não tem paraense no meio, nós somos só o cenário. Mas agora nós estamos começando a colocar o dedo. Estamos passando a ser protagonistas, isso, não é? E não apenas figurantes num filme que sempre, na verdade, se passou aqui, na nossa região. E isso, há um tempo, conversando com o governador, tratando exatamente disso, uma outra abordagem. Eu fui o primeiro presidente da Associação Nacional do Ministério Público daqui do Pará. Eu fui o primeiro do Norte. Eu fui o primeiro presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais aqui do Pará. Se você vê a composição das nossas cortes superiores, por exemplo, ela é pífia. Hoje, nas cortes superiores, nós só temos um nortista, que é o ministro Mauro Campbell, que é do Amazonas e que tem raízes, inclusive, aqui em Belém, e mais ninguém. Ou seja, esse protagonismo do Estado do Pará e do Norte, ele tende, e eu espero que assim seja, a se acirrar. E eventos como esse, como o que nós estamos realizando, mas particularmente o evento que o governo do Estado do Pará com o governo federal trouxeram para cá, eu espero que essa página possa ser virada e o Pará tenha o reconhecimento no Brasil e no mundo que já merece ter há muito tempo. Tomara. Doutor César Matar Júnior, muito obrigado por mais essa conversa. Volte sempre, o senhor sabe que são sempre assuntos polêmicos, mas de alta importância, não é? E nós queremos ter o Ministério Público como aliado. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não apenas, existe o Ministério Público, cuidado, o Ministério Público, não, que seja nosso aliado. Olha, vamos ligar, vamos falar, vamos envolver o Ministério Público. Com certeza, permanece. Mandar uma foto, sabe, que a gente bateu ali, olha, estou mexendo aqui nessa árvore, vamos mandar para lá. Eu te agradeço mais uma vez
essa oportunidade que estás dando ao atual Procurador-Geral, mas ao Ministério Público do Estado do Pará. Permanecemos com as portas abertas, particularmente a você, que tem sido muito importante no desenvolvimento do nosso trabalho e da minha administração em particular. Muito obrigado. Muito Mauro. obrigado. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.